Tessalonicenses, nós domingo passado estivemos meditando no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, inquieto, mandou Timóteo ir até Tessalônica para saber como estava a fé daquela igreja, como aqueles irmãos estavam vivendo. E o apóstolo ficou maravilhado com as notícias que ele recebeu, como aquela igreja estava vivendo a fé, como aquela igreja estava ali praticando tudo aquilo que eles tinham ensinado. E aqui no capítulo 4, o apóstolo ele vem agora trazer um reforço e uma orientação diante daqueles que já tinham recebido o Evangelho. Nós sabemos que a mensagem do Evangelho é essa: que o homem pecou, que o homem precisa de Deus e que Deus estabeleceu através de Cristo o perdão, e através de Cristo nós nos tornamos discípulos de Jesus, cidadão do céu, e como tais, o apóstolo agora vem nos ensinar como que devemos praticar e viver essa verdade que foi estabelecida no Evangelho, e ao qual o apóstolo chega aqui no capítulo 4 dizendo: finalmente, irmãos, quer dizer, diante de tudo que ele já tinha ensinado, diante de tudo que ele já tinha tratado, ele agora vai partindo para finalizar dizendo que ele, sabendo a fé e o amor e a esperança que aquela igreja estava vivendo, ele agora diz: olha, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Veja, queridos, que todo o tempo o apóstolo, mesmo com toda a autoridade que ele tinha de apóstolo, ele em nenhum momento ele usa a sua pessoa, ele usa a sua autoridade para instruir ou para orientar a igreja. Ele sempre orienta, ele ensina na pessoa de Cristo, porque ele era um mensageiro de Cristo, ele era um embaixador de Cristo. Ele, mesmo como apóstolo, ele sabia que as credenciais dele, elas não tinham nenhum valor se não fosse na dependência de Cristo, se não fosse em nome de Cristo. E o apóstolo, ele diz aqui que ele estava exortando aquela igreja, rogando aquela igreja, mas em nome do Senhor, porque ele era um representante do Senhor. Ele estava ali, não era em nome dele nem dos seus companheiros, mas ele estava ali em o nome do Senhor Jesus. E qualquer orientação, ele diz aí no versículo ainda, dizendo: como de nós recebeste, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, agora continueis progredindo cada vez mais. Veja que ele diz: olha, vocês já estão caminhando, vocês já receberam as instruções que nós demos foi da parte do Senhor, e ele diz: vocês receberam e vocês estão vivendo, mas tem algo mais. E ele diz: qual é o algo mais? Ele diz: continueis progredindo, continueis avançando, continueis crescendo. E aí é justamente nesse ponto que o apóstolo aqui fala para aquela igreja: irmãos, o Evangelho chegou até nós, o Evangelho chegou até você, chegou até mim, e esse Evangelho já mostrou para nós quem é o nosso Salvador, já nos revelou a Cristo, já mostrou para nós a maneira de nós alcançarmos a graça que é através de Cristo. Mas não podemos ficarmos acomodados apenas em saber que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo veio para nos resgatar. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, e é justamente isso que o apóstolo está tratando aqui. Continueis, você que já tem uma fé, você que já foi alcançado pelo Evangelho, você que já faz parte da igreja de Cristo, o apóstolo diz: continueis progredindo cada vez mais. Continueis, não pare, não fique parado. É um progresso, é uma caminhada.
E nós precisamos a cada dia, na dependência do próprio Cristo, nós precisamos continuar a nossa caminhada. E aí ele vem para o versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos da parte do Senhor Jesus. Veja que ele reforça de novo aqui, que ele estava ali em nome do Senhor Jesus. E ele diz aqui que aquela igreja já tinha recebido, tinha sido inteirados, todos eles já tinham receber as instruções, e ele diz: olha, foi da nossa parte, nós instruímos, nós ensinamos vocês, mas ele diz: mas foi da parte de Cristo, quer dizer, não foi da parte deles, eles foram o canal, eles foram os discípulos, os apóstolos fizeram ali, o apóstolo e seus companheiros que fizeram a obra, mas ele diz: porque vocês estão sabendo que é da parte do Senhor Jesus toda a instrução, todas as instruções que vocês receberam foi da parte do Senhor. E aí agora ele vem para o versículo 3 dizendo: pois esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Qual é a vontade de Deus para o seu povo? Ele diz aí ainda no versículo 3: a vossa santificação. Por isso que há necessidade do progresso, do crescimento, do avanço, porque é algo que não acontece simplesmente você entrar numa igreja, simplesmente você ouvir a palavra e pronto. A santificação é contínuo, não é algo que você vai receber dizendo: agora eu sou santo e pronto. Não, é um processo de santificação. Você vai deixando aquelas coisas velhas, você vai deixando as suas manias, suas crenças, e aí você vai avançando na dependência das Escrituras, aprendendo com Deus, você vai crescendo, você vai avançando. E a vontade de Deus é essa: que a igreja dele viva uma vida de santidade. Santidade, uma vida próxima do próprio santo, que é o próprio Deus. Para nós, queridos, fazer a vontade de Deus, nós precisamos do próprio Deus. Não tem como nós fazermos a vontade de Deus com os nossos méritos, com a nossa força. Por isso que o apóstolo ele vem aqui dizendo: vocês receberam as instruções, vocês precisam avançar, vocês precisam aprender. E como é que nós vamos avançar? É conhecendo as instruções que ele mesmo, apóstolo, já tinha dado para aquela igreja, e que através das Escrituras tem chegado até nós. A palavra de Deus é as instruções que nós recebemos do próprio Deus para esse avanço. E qual é o avanço? Santidade, santificação. E aqui, queridos, ele vai tratar de um assunto que era muito pertinente ali naquela região, naquela época, e não é diferente hoje. Mas nós sabemos que há várias maneiras que a pessoa ela deixa de viver uma vida de santidade. Mas aqui o apóstolo ele vai falando sobre a prostituição, porque naquela época existia até religiões, templos pagãos, que o culto que aquelas entidades eles praticavam para aquelas entidades era a prostituição. Era algo que naquela época existiam as religiões pagãs, e que praticavam culto na hora de se reunirem como membro daquela religião, era a prática da prostituição, do sexo. E aí o apóstolo ele trata sobre isso aqui, nessa passagem, nesse texto, e quando ele diz aí no versículo 3 ainda, que a vontade de Deus é a santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que abstenhai, deixai, isso não faz parte da vida de vocês, não pode fazer parte da vida de um povo que foi separado, um povo que é povo de Deus. E essa igreja, ela tinha recebido o Evangelho, ela creu no Evangelho, como nós vemos no capítulo 1, o apóstolo Paulo elogiando essa igreja, e aqui agora ele vem dizendo: olha, a vontade de Deus para vocês é que vocês vivam a vida de santidade.
e deixe a prostituição. Queridos, essa parte, a prostituição, ela tem algo assim, é muito devasta, é muito grande o leque desse lado da prostituição. E o apóstolo vai para o apóstolo 4, versículo 4, diz: cada um venha possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então veja que é algo que contamina o homem e tira a honra do homem ou da mulher. Por isso que ele diz aí que tem que ser em santidade e honra, porque é o contrário. Quando a prostituição é praticada, ela tira a honra, ela desonra o homem, desonra o matrimônio. E aí o apóstolo está tratando aqui, dizendo que cada um, veja aqui, é individual, cada um, seja jovem, adolescente, homem, mulher, cada um aprenda a usar o seu corpo em santidade, em santificação. Aqui ele está tratando, ele está falando para a igreja, mas a igreja é formada por você, por mim. A igreja do Senhor, ela tem pessoas, é cada um individual. Porque se um só cair, a igreja sente. Por isso que ele trata aqui dizendo: cada um, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E depois ele diz ainda: não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Vocês não podem mais viver como os gentios. E ele explica o porquê. Porque o gentio não conhece a Deus. Mas olha a diferença. Olha a diferença se você conhece a Deus, se você tem conhecimento de Deus, é diferente do gentio. Hoje eu ouvi uma coisa assim que eu fiquei sem entender. No pleno cemitério, nós estávamos, hoje foi o velório e foi o enterro do irmão da nossa irmã Laliane, e nós acompanhando ali o enterro. Quando entramos no cemitério, logo na entrada tem lá o túmulo do ex-prefeito Jonas William. E aí 3 moços iam conversando, e um falou assim: quando eu morrer eu quero um túmulo maior do que esse aí, e eu vou mandar botar na internet, porque eu quero ficar navegando nos canais de pornografia. Gente, eu fiquei olhando, eu estava um irmão do meu lado assim, o irmão falou: só se for no inferno. Olha o que um gentio, irmão, que não conhece a Deus, mesmo diante da morte, mesmo dentro de um cemitério, olha a mente, olha o que está na mente de um sujeito. E ele foi na igreja, ele ouviu a palavra que o pastor pregou, mas é um gentio, não tem conhecimento da palavra. Mas você e eu é diferente. Nós somos diferentes, porque nós conhecemos a palavra, porque o evangelho chegou até nós. E ele diz aqui: cada um aprenda a usar o seu corpo para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para honra. E ele diz: não como os gentios, porque os gentios, além de ter o desejo de lascívia, o gentio não conhece a Deus, ele não honra a Deus, não tem compromisso com Deus. O gentio, ele vive uma vida, como nós já vimos várias partes do apóstolo Paulo, dizendo que ele não tem temor a Deus, não está nem aí para a vida de Deus. Mas aquele que é discípulo de Jesus, aquele que faz parte da igreja do Senhor,
tenho que aprender a viver uma vida de santidade. E aí, queridos, ele vai agora dizendo que, no versículo 6, que tratando dessa matéria, tratando desse assunto, ele diz: ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque é um assunto que desonra não só a pessoa, é algo que ele está tratando aqui, a prostituição, ela desonra e traz tristeza e ofende, não é só os dois que praticam, a família, a igreja, os filhos são ofendidos quando essa prática é cometida na vida de um homem. Quando uma pessoa vive na prática da prostituição, além dela não honrar o seu corpo, além dela não dar valor a si mesmo, não dar valor a Deus, não honra a Deus, ela traz vergonha, desonra, tristeza para a família, para os pais, para a esposa, para o esposo, para os filhos. E aí o apóstolo vem e trata sobre isso, querido, e diz: ninguém ofenda os seus irmãos. E agora ele vai mostrar três motivos por que nós devemos levar uma vida de santidade, por que nós devemos levar uma vida de honra, por que nós não devemos viver na prostituição. Ele mostra agora aqui três motivos, e o primeiro está no versículo 6, quando ele diz: o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor, que vê todas as coisas, o Senhor que contempla tudo o que acontece na sua vida, na minha vida, o apóstolo está dizendo que Ele vinga esse mal. Esse mal é o próprio Deus que vai pesar a mão, é o próprio Deus que vai de encontro a essa prática. Deus é o vingador. Queridos, nós seres humanos não temos noção do que é isso. Nós que conhecemos a palavra e estudamos a palavra, a gente já tem um pouquinho, mas uma pessoa ímpia não tem noção nenhuma. Por isso que a necessidade de nós estarmos cada dia progredindo, avançando nas instruções da palavra de Deus, para que nós não venhamos cair nesse erro e ter o Deus Criador, aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, como vingador, vingando o mal que alguém pratica. Aquele que cai na mão de Deus como vingador, coitado, é a pior coisa para um ser humano. E aí ele pega e diz: Deus, o Senhor, contra todas essas coisas. E o apóstolo Paulo diz: olha, nós já preveni, já alertei uma vez, falamos de novo, testificamos de novo e fomos muito claros. O apóstolo está dizendo: foi claro quando nós instruímos, não foi com rodeio, foi algo muito claro, que o Senhor é o vingador. E ele fala aqui no versículo 7, um outro motivo que nós devemos levar uma vida de santidade como o povo de Deus. Ele diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O primeiro motivo
é ter Deus como vingador. E o segundo é porque nós fomos chamados para a santificação. Nós fomos chamados para viver uma vida de honra, uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que nosso nome é honrado. Porque esse foi o chamado de Deus. Deus jamais chamou alguém para viver o contrário da santidade. Deus jamais chamou alguém para viver uma vida de pecado. Deus sempre chamou, e a vontade dele é que a vida nossa seja de santidade. E ele mostra aí no versículo 8, qual é o outro motivo. Ele diz: quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Quem rejeita, olha só, não está rejeitando a homens, não é a Paulo, não é a Timóteo, não é a Marcelo, não é nenhum líder, é o próprio Deus. Quando nós rejeitamos, estamos rejeitando a Deus. Irmãos, olha que coisa. Ter Deus como vingador, e contra a vontade de Deus, e ainda rejeitar a Deus. Já pensou? Como que um ser humano vive dessa maneira? Como que um ser humano se atreve, tem coragem de viver contra Deus, rejeitando Deus? Aí o apóstolo diz: olha, os gentios que não conhecem a Deus vivem dessa maneira. O gentio, a prática dele, a vida dele é assim. Mas vocês, a igreja do Senhor, não é assim que tem que viver. E todos aqueles que caminham por esse caminho sofrem porque é contra Deus, queridos. Todos aqueles que estão contra Deus não tem como ter paz, não tem como ter alegria, não tem como ter vida, porque está ao contrário do Criador. Santidade é a marca do povo de Deus. Santidade. Nós fomos chamados para sermos santos porque Ele é santo. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós crescemos, por isso que Ele diz: crescei, aprendei, aproximai. Porque quanto mais nós estamos perto de Deus, mais nós vamos parecer com Deus. Quanto mais distante de Deus, mais nós vamos parecer com o mundo. E as práticas não tem como não ser outra, a não ser a mundana. E todos aqueles que se afastam de Deus, uma angústia, um vazio toma conta. É uma pessoa inquieta, é uma pessoa que não tem paz, não tem alegria, é sempre um vazio, porque está contra aquilo que Deus estabeleceu. Queridos, essa palavra, ela foi para aquela igreja, porque o apóstolo Paulo sabia o contexto que aquela igreja estava inserida, que o mal estava instalado ali naquela cidade. Mas não é diferente
o nosso contexto também, o contexto que nós estamos vivendo hoje, com a facilidade da tecnologia, nós precisamos estar em alerta, em atenção, olhando para os valores, os princípios de Deus, buscando em Deus, porque a vontade de Deus para nós é santidade, porque Deus é santo, Ele quer o melhor para nós. Olha que coisa linda o agir de Deus. Ele quer o melhor dele para nós, para o seu povo. Ele quer que nós tenhamos aquilo que é a essência dele, santidade. E Ele coloca à nossa disposição, através das Escrituras, as instruções que o apóstolo Paulo dizendo: olha, nós já instruímos, nós já ensinamos, e foram instruções que veio de Deus. E essas instruções, queridos, é para a nossa santificação, é para nós abandonarmos o pecado, é para nós vivermos uma vida de paz, de comunhão. Aí o outro parágrafo, que ele vai trabalhar agora aqui, a outra essência de Deus. A primeira essência, santificação. Ele quer para a nossa igreja, a vontade dele é que a nossa igreja viva, que a igreja dele viva em santidade. O outro é o amor. Deus é amor. E ele vai tratando aqui no verso 9 ao verso 12, a respeito dessa essência de Deus, o amor. E ele começa dizendo, no tocante ao amor fraternal. Ele diz que essa igreja, ela estava vivendo isso. Ele diz, olha, na verdade, estás praticando isso, versículo 10. Mesmo com todos os irmãos, vocês estão praticando isso. Mas aí depois ele vai para o versículo 11 e diz, e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para com de fora, e de cada um venhais a apreciar, e de nada venhais a precisar. Então o que ele está dizendo aqui? O amor fraternal, no trabalho, trabalhando, porque o trabalho é digno. Ele fala aqui que o amor fraternal, não ficando dando trabalho para os outros, e desse amor fraternal ele trata aqui dizendo que nós precisamos viver como aquela igreja estava vivendo, mas precisava ter esse entendimento, viver tranquilamente, viver tranquilamente. Nós sabemos que é uma das coisas que tem mais perturbado a humanidade, é justamente falta de tranquilidade. As pessoas estão inquietas, as pessoas não estão vivendo uma vida tranquila. E o apóstolo está dizendo, olha, vocês precisam aprender com o amor fraternal, esse amor que vem de Deus para nós. Nós precisamos aprender a ter tranquilidade na nossa vida, porque diante dessa tranquilidade nós vamos trabalhar, nós vamos ajudar, nós vamos compartilhar, e não vamos estar sendo comentado, como ele diz aí, indigno com aqueles de fora, né? Que não venhamos estar precisando dos outros, mas esse amor fraternal, ele vai fazer com que nós tenhamos tranquilidade. E essa tranquilidade todos nós precisamos, até para dormir, até para termos saúde. Uma pessoa inquieta, intranquila, uma pessoa que não tem quietação, ela não consegue dormir, ela não consegue desenvolver, ela não consegue orar, ela não consegue ler a Bíblia, não consegue crescer. E o apóstolo está dizendo, olha, o amor de Deus para você, você para com Deus, o amor fraternal precisa ser praticado para que haja essa tranquilidade. Então ele exorta aqui
a prática do amor. E é aquilo que eu sempre comento aqui na igreja, que quando nós saímos da nossa casulo e vamos ao encontro do outro, nós vamos perceber que não é só nós que temos problemas. E às vezes nós vamos deparar com situações tão grandes que você vai dizer assim: e eu achava que só eu tinha problema. E eu achava que só eu é que estava passando por dificuldade. E você vai perceber que o seu problema é tão pequeno diante de muitos que passam por aí. Então, o amor fraternal, ele vai te tranquilizar, ele vai te acalmar, para você entender que você é especial, que Deus te alcançou com a sua graça, que você foi alcançado por esse Evangelho, por isso que você é especial, porque Deus te deu a graça de você entender o Evangelho, compreender o Evangelho, fazer parte de uma igreja. Mesmo diante da adversidade, você vai acalmar, você vai se tranquilizar, porque você vai ver que Deus está cuidando de você. Eu postei um vídeo que eu recebi até da minha família, que eu postei hoje no grupo, de um jovem que foi na África, e aquele jovem, ele disse que quando ele viu a calamidade lá na África, ele questionou Deus. Ele disse: que Deus é esse? Diante de tudo que ele viu. E ele deparou com uma senhora de 90 anos, cega, e estava sem alimento. E ele disse que quando viu aquela situação, ele disse: não pode existir Deus. E a fala daquela mulher dizendo: eu louvo a Deus, porque vocês foram enviados por Deus para vir cuidar de nós. E ele ficou impactado: como? Eu estou aqui, jovem, sadio, duvidando de Deus, essa mulher já na idade avançada, sem alimento, cega, e dizendo que está louvando a Deus. Ele disse que ficou impactado com a fé daquela mulher. E ele conta ali no vídeo, um vídeo pequeno, que depois aquela mulher foi tratada, ela voltou a ter visão. E quando, um ano depois que ele foi encontrar com ela, ela já estava enxergando, e aí tiveram ali um encontro, e tem uma foto, né, dele encostando a cabeça dele na cabeça dela, e ele dizendo: e eu não acreditava em Deus, eu duvidei de Deus. Querida, aquela mulher mostrou para aquele moço que ela tinha um Deus. Mesmo diante daquela calamidade, ela servia um Deus que cuidava dela.